chuvinha boa para dormir, mas nós vamos estudar o que é a ALOP. A Lei Orgânica da Polícia Civil. As fases do concurso público são a prova escrita, ou nos casos de prova que exige um nível superior, provas escritas e de títulos, a prova oral e a frequência e o aproveitamento no curso de formação da Academia de Polícia. Os requisitos: ser maior de 18 anos, não ter antecedentes criminais, estar em gozo dos direitos políticos, ser brasileiro, 45 anos, não sabia disso não, máximo, não sei. O candidato terá sua matrícula cancelada caso ele não atinja o mínimo da frequência necessária no curso de formação ou não revele aproveitamento desse curso. Ou, no caso dele não ter uma conduta irrepreensível na vida pública ou particular. Após homologado o concurso pelo secretário de Segurança Pública, serão nomeados os candidatos aprovados com a média final. E a nomeação, ela obedecerá à ordem de classificação do concurso. Posse. A posse é o ato que investe o cidadão em um cargo público, no caso da Polícia Civil. E quem tem a autoridade para dar a posse, o secretário de Segurança Pública tem a autoridade para dar posse para o DGP, o Delegado Geral de Polícia. O DGP tem autoridade para dar posse para os delegados de polícia e o diretor de departamento da Administração Pública Civil para o restante dos cargos. A posse terá um prazo de 15 dias após a publicação do ato de provimento no órgão oficial e pode ser prorrogado por mais 15 dias a requerimento do interessado. E esse prazo pode ser suspenso em até 120 dias se for por uma questão ele pode ser suspenso por no máximo 120 dias a critério do órgão médico no caso de algum problema de saúde ou quando for a expedição de certificado de sanidade. Para mim era só de saúde, mas aqui, enfim. O exercício. O prazo para entrar em exercício é de 15 dias da data da posse ou da data da publicação do ato no caso de uma remoção. Quando o acesso, remoção ou transposição não importar mudança de município, o policial civil deve entrar em exercício no prazo de 5 dias. Porém, a autoridade policial, no interesse do serviço policial, o DGP pode determinar que os policiais civis assumam o cargo imediatamente. Reversão ex officio ocorre quando o policial ele reingressa no serviço policial quando subsistentes as razões que determinaram a sua aposentadoria por invalidez. É necessário um exame médico, um atestado, não é atestado. Quando a inspeção médica ficar comprovada a capacidade para exercício do cargo.
A remoção, ela pode ser feita a pedido, por permuta, a interesse do serviço policial, ou no caso dos delegados, também com o seu assentimento após uma consulta. Porém, nenhum policial pode ser removido no interesse de serviço para município diverso do seu no período de 6 meses antes ou 3 meses após a data das eleições. O elogio, ele é uma menção nominal ou coletiva que será juntado ao assentamento funcional desse policial, por atos meritórios. Ele pode ressaltar morte, invalidez ou lesão corporal grave no cumprimento do dever, um ato que traduz uma dedicação excepcional no cumprimento do dever, com alguma característica muito superior ao que normalmente se exige de um policial, e a execução de serviços que, pela relevância e pelo que representa para a instituição ou para a coletividade, mereçam ser enaltecidos. Os deveres impostos ao policial civil, ele não é motivo para elogio. Quem pode determinar a inscrição de elogios nos assentamentos é o secretário de Segurança e o delegado-geral de polícia. Os deveres do policial civil: ser assíduo e pontual, zelar pela economia e conservação dos bens do Estado, desempenhar com zelo, presteza as missões que lhe forem contidas, usando moderadamente a força ou outro meio adequado para o que se dispõe desse fim, residir na sede do município onde exerce o cargo ou função ou onde é autorizado, portar carteira funcional e manter discrição sobre os assuntos da repartição, especialmente sobre despachos, decisões e providências. Tem vários outros, mas os que eu grifei são esses. Sobre as transgressões disciplinares: descumprir ordem superior, salvo quando manifestamente ilegal, representando nesse caso, utilizar para fins particulares material pertencente ao Estado, exibir desnecessariamente arma, distintivo ou algema, deixar de ostentar o distintivo quando exigido para o serviço, deixar de identificar-se quando solicitado ou quando as circunstâncias o exigirem. O processo administrativo, ele pode ser sobrestado, ou seja, ficar parado, aguardando decisão judicial no âmbito penal. No caso, ele pode ser sobrestado nesse caso. E quando for descontado alguma multa ou indenização do agente, não pode exceder a 10ª parte dos vencimentos. Sobre as penalidades. As penalidades previstas na Lei Orgânica da Polícia Civil são a repreensão, a advertência, a repreensão, a multa, a suspensão, a demissão a bem de serviço público e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Ad remo, SUS, DDK. Ad remo, SUS, DDK. Quem pode aplicar essas penas? Antes, sobre a remoção compulsória, ela é uma pena disciplinar que poderá ser aplicada cumulativamente com as penas de repreensão, multa e suspensão,
quando, em razão da falta cometida, houver a conveniência nesse afastamento para o serviço policial. Quem pode aplicar as penas? O governador, o secretário de Segurança Pública, o delegado-geral de polícia, até a suspensão de 90 dias, o delegado diretor da corregedoria, até a suspensão de 60 dias, o delegado corregedor auxiliar, até a repreensão, e no caso de demissão a bem de serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, a delegado de polícia, somente o governador do estado. A advertência, ela será feita verbalmente, no caso de descumprimento de deveres para quem for o infrator primário. No caso de uma reincidência ou no caso de uma transgressão, será aplicada a repreensão, que é por escrito. Em regra, a advertência ela é verbal, porém uma repreensão ela pode ser transformada em advertência por escrito. E aí, nesse caso, não é dado publicidade. Então, a repreensão é por escrito e a advertência é verbal ou por escrito, no caso de ser uma repreensão transformada em advertência. A suspensão não pode exceder 90 dias e ela será aplicada no descumprimento de deveres e transgressão disciplinar com dolo ou má-fé, ou reincidência numa falta já punida com repreensão. A suspensão ela pode ser convertida em multa e nesse caso será descontado 50% do salário do dia. E nesse caso o policial ele é obrigado a permanecer no serviço. Ele trabalha o tempo integral e recebe metade. Casos em que é aplicado a pena de demissão: abandono de cargo, que é considerado 30 dias consecutivos, procedimento irregular de natureza grave, ineficiência intencional e reiterada no serviço, aplicação indevida de dinheiros públicos, insubordinação grave ou ausência ao serviço sem causa justificada por mais de 45 dias interpoladamente durante um ano. No caso de demissão a bem do serviço público, praticar um ato definido como crime contra a administração pública, fé pública, fazenda pública ou previsto na Lei de Segurança Nacional, revelar dolosamente segredos que tenha conhecimento em razão do cargo ou função, praticar ofensas físicas contra funcionários, servidores ou particulares, exceto em legítima defesa, praticar crime definido como hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes ou terrorismo, praticar crime definido como improbidade. E aí, para cassação, praticou quando em atividade falta, cuja pena seja de demissão ou demissão a bem de serviço público, aceitou representação de Estado estrangeiro sem a prévia autorização do Presidente da República. E em relação à extinção da punibilidade, a prescrição no caso da advertência, repreensão
multa e suspensão é de 2 anos, a contar do dia que for cometido ou quando cessou esse cometimento. E no caso das penas, das questões que forem de demissão a bem de serviço público, ou de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, a prescrição é 5 anos, exceto se a falta também for prevista como infração penal e cujo prazo de prescrição em abstrato seja superior a 5 anos. Nesse caso, o prazo prescricional é o prazo desse crime. Em relação aos procedimentos, a apuração preliminar, ela tem uma natureza investigativa. Quando faltar características, não tiver perfeitamente caracterizada ou faltar autoria, em 30 dias ela deve ser arquivada ou enviada para abrir uma sindicância, podendo ser tomadas medidas cautelares, como afastamento preventivo de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período, sem prejuízo do vencimento, já que nesse caso não é uma punição, é apenas uma medida cautelar e ele não foi condenado. Então, ui meu Deus, morrendo. Ele pode ser designado para atividades exclusivamente burocráticas, pode ser proibido do porte de armas de fogo durante esse período, da carteira funcional, algemas, pode ser retirado dele isso. A sindicância e o processo administrativo já tem uma natureza acusatória, portanto é assegurado a ampla defesa e fugiu o nome da outra coisa. Nas faltas que importarem pena de advertência, repreensão, multa e suspensão, será instaurado uma sindicância. Será arrolado 3 testemunhas de acusação e de defesa e deve ser encerrado em 60 dias. Em 60 dias deve ser encerrado, então ele pode ser absolvido. Caso se perceba que é uma falta cuja pena seja de demissão bem serviço ou cassação, nesse caso será instaurado um processo administrativo ou punido. E no processo administrativo, que é no caso da demissão bem de serviço público ou cassação, serão enrolados 5 testemunhas, ao contrário de 3 da sindicância. Ela deve ser encerrada em 90 dias, podendo ser ou absolvido ou punido. Aqui está falando sobre o abandono de cargo, que extingue o procedimento administrativo se ele pede exoneração até o interrogatório. Não achei isso aqui, porém eu anotei, então não sei. Em relação a recursos. E o prazo para instauração do procedimento administrativo, não sei se eu falei, é de 8 dias e é por portaria. Em relação ao recurso, cabe recurso uma única vez da decisão que aplicar a penalidade. O prazo é de 30 dias, a contada da publicação dessa decisão, e ela deve ser endereçada à autoridade que aplicou a pena. E essa autoridade tem 10 dias para manter a decisão ou reformá-la. Mantida ou reformada parcialmente, ela será automaticamente enviada para reexame pelo seu superior, que é um negócio lá de 2 graus, um negócio assim.
E no caso de decisão do governador, a reconsideração no caso do governador não é recurso, se pede reconsideração. Tem um prazo de 30 dias e só pode ser em uma única instância, uma única vez, e não é enviado para ninguém depois. E ele tem 30 dias para decidir. No caso de revisão, ela só pode ser pedida somente para melhorar para o réu e não para agravar a sua situação. Porém, ele só pode ser pedido a qualquer tempo, a revisão dessa punição, se surgirem fatos ou circunstâncias ainda não apreciados. Não cabe recurso do que já foi analisado. E quem vai analisar essa admissibilidade é a autoridade que aplicou a penalidade ou que a tiver confirmado em grau de recurso, que seria o duplo grau. Bom, acho que é isso. Só para variar, me perdi pra caramba. Mas é o que eu tenho anotado aqui a respeito da LOP.